Olá, muito boa tarde. Bem-vindos e bem-vindas todos vocês ao nosso canal de formação continuada. Como vocês sabem, toda terça e toda quinta à tarde a gente traz alguma conversa sobre metodologias ativas, tecnologias educacionais, enfim, sobre inovação na educação. E hoje a gente está aqui para uma conversa com o Fernando Trevisani, que vai falar um pouco com a gente sobre ensino híbrido. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que a gente está com o nosso chat aberto, então, à medida que o Fernando for falando, vocês podem fazer perguntas. A gente está aqui acolhendo as perguntas e respondendo a todas elas. Então, apresentando o Fernando Trevisani é mestre em Tecnologias Educacionais e Educação Matemática pela Unesp, pós-graduado em Educação Inovadora, na área de Design, Autoria Didática e Tecnologia pelo Instituto Singularidades, é matemático formado pela USP. Atuou na equipe de gestão do Grupo de Experimentação e Ensino Híbrido, que é uma parceria entre a Fundação Lehman e o Instituto Península, e é organizador de um livro que vocês devem conhecer, um livro de capa verde, que se chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Atualmente, o Fernando é professor de pós-graduação em Metodologias Ativas no Instituto Singularidades, é pesquisador, consultor educacional e formador de professores em metodologias ativas de ensino. Para moderar essa conversa, a gente convidou aqui a Julce Rocha, que é especialista em metodologias ativas e tem já uma vasta experiência na área, mais de 13 anos de experiência na área, e uma experiência muito significativa aqui na rede estadual também. Então, eu passo a palavra para a Julce para a gente começar essa nossa conversa. Olá, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e recebendo o Fernando Trevisani, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, inclusive bem de pertinho no grupo de experimentações de ensino híbrido, e vai ser uma excelente conversa. Então, só reforço o pedido da Elaine de que vocês participem bastante, estejam com a gente aí no nosso aplicativo, convidem professores que não são da rede para assistir também no YouTube e nas nossas redes sociais. E agora eu queria convidar, então, o Fernando para se apresentar e começar a fala dele. Vamos lá, Fê? Vamos lá. Obrigado, Julce. Obrigado, Elaine. Boa tarde a todos vocês, professores que estão aqui nos assistindo, por dedicarem seu tempo, uma parte do seu tempo, aqui com a gente, para que a gente tenha um momento formativo de bastante discussão, muito interessante aqui com todos juntos, tá? A ideia hoje é a gente compreender um pouquinho o que é o ensino híbrido, que tem sido tão falado, né? Por causa do momento que a gente vive na educação, esse momento tão singular, tão diferente, é a gente desmistificar, tirar alguns conceitos de interpretações sobre esse tema, que por algum momento algumas pessoas adotam de uma maneira talvez um pouco mais simplista do que ele no sentido de não aproveitar o potencial que ele pode proporcionar para você, professor, trabalhar e fazer com que os alunos aprendam com uma qualidade de modos diferentes dentro da sua sala de aula, independente da sua realidade. Então, hoje a ideia nossa aqui é voltar para uma discussão desses modelos, e eu conto com a participação de vocês no chat, como elas falaram já, e também fazendo perguntas, colocações, e também, e principalmente, eu diria até, que vocês entendam as ideias que a gente vai trabalhar aqui hoje como ideias que foram pensadas para as realidades que a gente teve no Brasil, né, como o projeto de ensino híbrido ele foi realizado aqui no Brasil e vem sendo realizado desde 2014, em realidades de escolas públicas e privadas, pelo Brasil todo, com muitos estudos já sendo concluídos e pesquisas sendo realizadas a partir dessa perspectiva, desses modelos de aula. E a ideia é que você leve para a sua realidade e tente encaixar dentro do seu contexto, se assim você desejar. Tá? Então, eu espero que seja uma tarde produtiva para todos nós. Tá? Eu vou iniciar a apresentação falando um pouquinho o que são os modelos de ensino híbrido e o que a gente consegue compreender sobre como eles foram
pensados para a nossa realidade, tá? Então, um breve histórico do projeto de ensino híbrido e como ele surgiu aqui no Brasil, eu vou falar para vocês um breve histórico só para vocês terem ideia de quando eu falar do grupo de experimentações, dos professores, vocês saberem especificamente de quem eu estou falando, tá? Em 2014, a Fundação Lehman com o Instituto Península, são duas organizações sem fins lucrativos que visam desenvolver projetos para contribuir com a educação pública brasileira, elas se juntaram e formaram um grande grupo de conversa para perguntar para professores de escolas públicas, principalmente, o que um curso de formação de professores deveria ter. E esses professores apontaram várias características que foram elencadas nessa reunião presencial que a gente fez, e dentro dessas características a gente selecionou aquelas que foram mais mencionadas e buscamos experiências no mundo, educacionais no mundo inteiro, que satisfaziam a maioria dessas características elencadas nesse encontro. A partir daí, a gente achou nos Estados Unidos o Instituto Clayton Christensen, que é um instituto que mapeava as experiências de ensino híbrido realizadas lá, e a gente aprendeu com esse instituto, né, contou com a colaboração deles, viemos aqui dentro da nossa realidade brasileira, fizemos um edital aberto onde qualquer professor poderia participar e se inscrever, e a ideia é que esses professores participassem de um grupo que durante determinado tempo ele pesquisaria e implementaria os modelos de ensino híbrido nas nossas realidades. Então, quando eu disser o grupo de experimentações, é um grupo que é composto por 16 professores e 3 coordenadores que atuaram diretamente com esses professores. Eu sou um dele, a Lília Bacic é outra coordenadora, e o Adolfo Tanzineto é um outro. A gente trabalhou nessa gestão desse grupo, e os professores são professores de escolas públicas e privadas de 4 estados do Brasil, que foram selecionados a partir desse edital, em que eles tinham que enviar planos de aulas, das aulas que eles faziam, para a gente ver como que esses professores buscavam ressignificar o ensino dentro de sala de aula, tá? A partir daí, a gente começou a experimentar os modelos de ensino híbrido na realidade brasileira, a partir usando desafios, né? Uma vez numa aula, o professor tem que fazer uma atividade que ele deixa de ser o centro e detentor do conhecimento e passa a construir colaborativamente, coletivamente com os alunos, os conceitos trabalhados. Em outro, ele olha para o papel da avaliação. No outro, ele olha para a utilização de um recurso digital dentro da prática dele para coletar dados. E tudo isso foi criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de aulas nos modelos de ensino híbrido. Então, agora a gente vai direto para as definições desses modelos, para eu explicar para vocês o que são esses modelos de ensino híbrido, tá? E o que significa. Bom, o ensino híbrido, ele pressupõe a utilização de recursos digitais, né, que a gente fala que no senso comum, eu vejo muita gente falando assim, dessa parte online, para que a gente consiga coletar dados e informações desses alunos, para que nas aulas presenciais o professor utilize para potencializar a aprendizagem desses alunos nos conceitos que o professor deseja ensinar, tá? Então, a ideia é que a gente alie uma coleta e uma análise de dados para tornar o ensino presencial mais potente, para que a gente ressignifique o ensino presencial e que o aluno tenha condições de, estando no centro do processo todo de aprendizagem, que ele tenha condições de discutir com os colegas, de compartilhar ideias, de se comunicar, de argumentar com os colegas, de usar recursos digitais para pesquisar informações, selecionar informações, analisá-las criticamente, e assim ser um ator, ter um papel mais ativo na construção do seu conhecimento. Então, a ideia central, geral, ela é essa, ela passa a ser essa. E a ideia, e o que eu quero trazer hoje para a gente aqui, são algumas características do ensino híbrido que podem nos ajudar a pensar tanto o ensino que a gente tem hoje, quanto o ensino que a gente passaria ou passaremos a ter num possível retorno para o presencial, e também, né, e não menos importante, o ensino presencial quando a gente voltar a ter um ensino totalmente presencial. E a ideia contida nisso tudo é que a gente reflita, né? O meu objetivo hoje aqui é promover reflexões em cada um de vocês, sobre o ensino que a comunidade escolar em que você trabalha quer desenvolver com os alunos todos que lá estudam,
para que vocês consigam sempre olhar para a qualidade. Alguns elementos no ensino híbrido eles são importantes. Por exemplo, a relação entre essa parte de utilização de tecnologia digital e essa parte de ensino presencial. Essa relação ela não pode ser reduzida a uma relação simplista, como, por exemplo, você filmar uma aula e transmitir essa aula online e ter aluno presencial e online. Não é isso que o ensino híbrido, segundo a nossa definição, como a Elaine falou, desse livro aqui, né, verdinho, de capa verde, não é isso que a gente se baseou, não foi nessa definição que a gente se baseou. Existem várias definições de ensino híbrido e a que a gente se baseou é numa definição em que o aluno, dadas essas características, essa relação entre a tecnologia digital, online, com a parte presencial, que a gente chama de offline, né? Mas não é um online associado com conexão à internet, tá? É a utilização de uma tecnologia digital para coletar dados e promover a personalização do ensino. Essa associação promove, possibilita um ambiente mais propício para o desenvolvimento da autonomia do aluno, de forma que ele tenha algum controle sobre o modo que ele aprende, a forma que ele aprende, o tempo que ele investe para aprender determinado conteúdo, e que assim ele seja mais responsável, mais ativo na construção do seu próprio conhecimento junto com o professor, tá? O foco da coleta de dados por meio do online, com a utilização das tecnologias digitais, é que o professor tenha dados, ele tenha informações sobre os alunos, sobre a aprendizagem de cada aluno, para, ao final do processo, personalizar o ensino e observar o que cada aluno precisa para fazer com que ele se desenvolva e aprenda aquilo que ele tem que aprender, tá? Então, a ideia nossa é utilizar os dados da tecnologia digital para potencializar a experiência presencial que ele tem e usar as informações que a gente tem na experiência presencial para também potencializar as informações que ele tem na experiência com as tecnologias digitais. É associar as duas coisas, pegando o melhor dos dois mundos para que eles se complementem e a gente consiga uma educação mais interessante, mais eficiente e personalizada. Tá bom? Bom, posto que é ensino híbrido, se alguém tiver dúvida e se não ficou claro algum aspecto, vocês podem perguntar no chat. Eu vou falar um pouquinho dos modelos. Antes eu vou passar para a Júlia, que eu já vi que tem uma pergunta aí. Isso. Fê, tem gente que ainda não entendeu e gostaria de uma definição mais estruturada do que é ensino híbrido. Então, se você puder retomar a sua definição, acho que foi ótimo você ter feito o contraponto sobre o que não é, eu fui até postando aqui para alguns professores, mas assim, afinal de contas, o que é o ensino híbrido dentro do livrinho, do livrinho verde que está aqui? Essa pesquisa se baseou em qual definição de ensino híbrido? Só em um tweet. Tá. A definição é a seguinte, é a junção da tecnologia digital, né, do ensino online com o ensino presencial, de forma que, pelo uso da tecnologia digital, a gente consiga coletar dados para mudar as experiências na parte presencial e promover uma educação que o aluno esteja no centro do processo e seja um pouco mais ativo. E que nesse processo ele tenha controle sobre a forma, o ritmo, o modo e o tempo que ele dedica para aprender determinado conteúdo, que ele tenha mais autonomia, né? Basicamente, a ideia geral é essa. Eu trouxe para vocês uma explicação com as características para a gente tentar compreender, mas se fosse direto ao ponto, assim, seria isso. Certo? Beleza? Então, bom, aí a gente tem dois modelos, assim, duas divisões nos modelos de ensino híbrido, que eu vou contar para vocês como foi feita no livro e na pesquisa, e que depois a gente vai discutir a relação que elas têm com a nossa realidade de hoje, né? A gente tem duas definições, os modelos sustentados e os modelos disruptivos. Os modelos sustentados, vocês podem olhar nos slides, que são esses modelos que eles estão do lado esquerdo da imagem de vocês aí, tá? São os modelos de rotação. E esses modelos de rotação, eles são chamados de sustentados porque eles ainda conservam algumas características da educação que a gente tem, que vem à nossa mente quando a gente pensa numa escola, instituição escola qualquer do Brasil. A divisão por sala,
o espaço escolar da escola em si, a divisão, a organização das carteiras pelos alunos, ali que os alunos ficam para estudar e assistir às aulas e participarem das aulas, a divisão por disciplinas curriculares, enfim, essas características são conservadas, em sua maioria, nos modelos sustentados. Os disruptivos, eles rompem um pouquinho com isso. Então, é o contraponto dos sustentados. Então, são escolas e realidades que, eventualmente, não dividem os alunos por turmas específicas ou que não tem uma disciplina, divisão por disciplina, que não necessariamente você consegue trabalhar, não precisa de um especialista, mas você pode trabalhar por um projeto, e esse projeto englobar vários conceitos de áreas de conhecimento diferentes, e que os alunos têm algumas outras experiências dentro da escola, que não somente aquelas que a gente pensa na instituição, escola geral que vem à nossa mente, eles rompem um pouco com isso, tá? Para que vocês tenham uma ideia assim mais assertiva, eu vou definir e explicar cada um dos modelos para vocês entenderem as mudanças e os benefícios que o ensino híbrido pode trazer num trabalho de processo com os alunos, e que a gente consiga pegar os elementos que o ensino híbrido proporciona para a gente, tá? E consiga trazer para a nossa realidade hoje aqui. Por quê? Se a gente precisa de um aspecto presencial para que o ensino híbrido, segundo a definição do grupo de experimentações e a definição que a gente adota, se a gente precisa de um momento presencial baseado nessa definição para desenvolver a educação, né, e promover a aprendizagem dos alunos, a ideia é que quando a gente tem um modelo totalmente remoto, isso não é ensino híbrido, porque não tem a parte presencial. Porém, a gente tem características que vão se aproximando, tá, da ideia do ensino híbrido, e que a gente pode aproveitar para trabalhar com os alunos de uma maneira bastante significativa. Então, no outro slide tem uma foto que apresenta o modelo de rotação por estações. E a ideia do modelo de rotação por estações, ela não é uma ideia nova, não foi reinventada a roda, ela é uma ideia que já vem na educação há muito tempo, e é muito comum com os professores do Fundamental 1, quando a gente fala lá dos cantinhos de aprendizagem, né? Que os professores do Fundamental 1 e da educação infantil também, claro, eles criam esses cantinhos, os alunos passam por cada um dos cantinhos, fazendo as atividades no decorrer de uma aula. O modelo de rotação por estações, a ideia dele é basicamente essa: o professor divide a turma em quantas estações ele quiser, quantas estações ele achar interessante dentro do planejamento dele. Cada estação tem um objetivo de aprendizagem independente, com um começo, meio e fim nela mesma. Né? A gente consegue ter um único objetivo de aprendizagem para a estação, porque imagine que esses objetivos não sejam independentes, que um dependa do outro. Se o aluno começar na estação A, o outro na B, o outro na C, e a estação C depender da B e da A, como que ele vai fazer a atividade? Não tem como, né? Então, a ideia é que elas sejam independentes, com começo, meio e fim, mas que todos possivelmente estejam relacionados ao conceito que você quer trabalhar em sala de aula. A ideia que você quer trabalhar em sala de aula, tá? Isso é fundamental. E dentro dessas estações, você pode promover experiências de aprendizagem, né? Fazer o design de toda essa aula que você vai trabalhar e desenhar essa aula por roteiros de aprendizagem, que os alunos vão ficar de uma maneira mais independente para cumprir esses roteiros, e que eles vão construir juntos, coletivamente, a aprendizagem que a gente vai, aquilo que você quer trabalhar com eles demanda, a ideia, o conceito geral. Às vezes de fotossíntese, por exemplo, como que você pode dividir em estações, de modo que os alunos tenham tarefas específicas nessas estações e consigam, juntos, num trabalho de modos diferentes em cada estação, mas que ele, passando por todos, que ele consiga construir esse conceito de uma maneira mais ativa e diferente daquela que ele fica na sala ouvindo o professor falar. E existem várias formas, usando vídeos, usando a ideia de produção de mapa mental, discussão, troca de construção de soluções para problemas específicos que eles podem fazer em grupo e por aí vai, tá? A ideia é que
todo modelo de ensino híbrido tenha uma parte que utiliza tecnologia digital, isso é importante falar, uma dessas estações utilizará tecnologia digital para que o professor consiga coletar dados e personalizar o ensino. Então, o ensino híbrido, falou em ensino híbrido, pense em personalização, que é um caminho que o professor percorre para a personalização. Então, tem que ter a coleta de dados. Eu estou dizendo que o professor, sem usar uma tecnologia digital, não consegue personalizar? Não, eu não estou dizendo isso. Se você pega a avaliação de cada um dos seus alunos e corrige, e você consegue mapear as 3 primeiras questões envolvem um conceito A, as 2 outras um conceito B e as últimas um conceito C. Você consegue mapear isso, criar uma tabela, um modo visual de enxergar esses dados e direcionar cada aluno, mas isso não é viável para a nossa realidade. Então, a tecnologia, ela potencializa esse processo, ela te ajuda a mapear esses dados, a olhar para esses dados de uma maneira, eu diria assim, mais otimizada, tá? Então, é importante ressaltar o papel de uma estação ter uma tecnologia digital para que a gente consiga coletar esses dados. E nas outras estações, você pode promover as aprendizagens de outras maneiras. Eu vou pedir um espaço aqui para o Fernando para trazer alguns comentários aqui num dos nossos canais. Primeira coisa, eu queria ver com o pessoal aqui da produção se é possível aumentar o som, mas queria dar uma dica também para quem está no aplicativo. Se vocês clicarem nesse bonequinho que tem o vídeo, ele permite vocês aumentarem o som do próprio dispositivo de vocês. Então, vocês já vão ver melhor. Então, do lado do balãozinho do chat, tem um botãozinho com um bonequinho com um vídeo. E aí, vocês conseguem aumentar o volume, tá bom, pessoal? Tem alguns comentários aqui, Fê, que se relacionam com questões de infraestrutura tecnológica. Então, o primeiro comentário como é que a gente faz isso quando os alunos não têm tecnologia? Eu acho que essa pergunta estava mais num contexto de quando a gente está falando dos momentos em que o aluno não está na escola. Mas tem uma pergunta também que se fala da escola. O professor Antônio comenta que é muito difícil fazer rotação por estações nas escolas do estado. E como a gente tem experiência de apoiar escolas públicas nesse uso das tecnologias, especialmente porque eu vou aí na contramão, professor, eu acho que é mais fácil utilizar tecnologia digital com poucos recursos por conta dos modelos de ensino híbrido. Então, eu vou abrir para o Fernando contar algumas experiências de apoio de escolas e exemplos, né, de como os professores fazem quando, por exemplo, você tem 10 computadores ou quando você só tem um laboratório. Se você puder dar alguns exemplos para ilustrar para os professores, eu agradeço. Tá bom, ótimo. Então, eu vou trazer alguns dados, né, de aplicações e relatos de professores que fizeram parte do próprio grupo de experimentações ou professores até mesmo que eu tive a oportunidade de trabalhar e de visitar em escolas públicas, né, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, inclusive quando eu trabalhava com a Julce num projeto grande, tá? A ideia do ensino híbrido, ela é utilizar a tecnologia para potencializar a aprendizagem através da coleta de dados. Quando você tem uma rotação por estações, por exemplo, você tem a possibilidade de dividir a sua turma, sei lá, de 32 alunos, vou pegar um número genérico e fácil de calcular, de uma maneira que faça sentido para o seu objetivo da aula, né? Claro, isso daí tem que ser uma intenção sua pedagógica por trás nesse planejamento, mas você pode dividir esses alunos, por exemplo, em 4 grupos com 8 alunos. E como você vai utilizar as tecnologias com esses alunos em momentos diferentes, você passa a não depender mais de 32 máquinas ou 32 dispositivos digitais, mas você depende só de 8, no máximo, se assim você desejar. Então, se você quiser fazer um trabalho individual com cada um desses alunos, conforme os grupos rotacionam, você precisa de 8 equipamentos, certo? Caso o seu objetivo seja mais geral, por exemplo, os alunos discutirem e produzirem um cartaz com uma reflexão crítica, né, com uma análise crítica sobre um tema específico, você passa a não depender mais de um computador por aluno. Porque se a ideia é realizar pesquisa e eles estão num trabalho em grupo, veja, nesse relato eu estou desconsiderando a nossa realidade nesse momento, porque eu estou tratando da ideia, da definição como foi pesquisada originalmente.
Mais para frente a gente vai fazer uma aproximação entre a definição original e a nossa realidade hoje, tá? Você passa a desconsiderar a necessidade de um computador por aluno e passa a considerar que eles estarão em grupo. Então, um único dispositivo para esse grupo de 4 alunos, se você dividir um grupo de 8 em 2, né? Ou para esse grupo até mesmo de 8 alunos, ele passa a ser suficiente para o objetivo da sua atividade. Então, veja que aqui a gente não discute a questão da tecnologia digital ou do que a gente pode fazer com ela, a gente discute o seu objetivo. Qual é o seu objetivo e o que você consegue fazer com o recurso que você tem. Entende? Então, às vezes, você não tem o computador físico na escola, mas algum aluno tem algum celular. E esse celular tem alguma conexão pela internet. Eu já vi realidades, esse ano mesmo, no estado do Piauí. Os alunos, no ensino remoto, eles não teriam acesso a nenhuma aula online, mas o plano que eles têm no telefone da família dá um aplicativo de comunicação que a gente mais usa, né, o WhatsApp, gratuito, e eles conseguem baixar o recurso por lá. Então, com a conexão desse próprio único recurso que eles têm. Então, eu estou falando de uma realidade bastante específica, mas aí vocês têm que levar para a realidade e ver o que é possível dentro das diversas e diferentes escolas e contextos que vocês trabalham. Acho que ficou mais ou menos, teve uma ideia geral, né, Ju? Deu sim, Fê. E aí a contribuição aqui da professora Cibele, ela diz assim: eu faço rotação por estações com a utilização do meu notebook em uma das estações e nas demais materiais impressos. Uma coisa super importante no ensino híbrido, que eu acho valiosa, é que não é simplesmente você tirar os demais recursos que estão disponíveis na escola, como livro didático, como alguma produção que o professor tenha feito, livro, caderno, não é você jogar isso de lado e trazer exclusivamente a tecnologia, mas é como essas coisas convivem e se complementam. Então, acho que o exemplo que o Fernando deu, de que em alguma estação é necessário ter tecnologia, isso dentro da definição, de novo, que nós estamos trabalhando aqui, de fato é importante que haja tecnologia em alguma das estações, porque senão a gente não está fazendo o ensino híbrido dentro dessa proposta. A gente pode estar fazendo uma proposta super relevante, importante, também focada, né, centrada no estudante, metodologia ativa, mas aí não seria dentro dessa definição que a gente está trabalhando aqui, o ensino híbrido, né? Então, assim, professores, a gente entende todas as realidades, assim, tem vários comentários aqui sobre como as escolas estão do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, mas aqui é importante a gente trazer, né, as possibilidades também dentro de uma estrutura que talvez não seja ideal, mas assim, se não tem nada, né, a escola não tem nada de tecnologia, não tem um laboratório, aí não dá para fazer ensino híbrido, né? Não dá para fazer ensino híbrido dentro da sala de aula, né? Dá para fazer ensino híbrido com sala de aula invertida, por exemplo, em que a tecnologia tem que estar disponível fora da escola, né? E essa questão do acesso, né, de alguns alunos não têm acesso, e, enfim, acho que a gente vai aprofundar um pouquinho à medida que o Fernando começar a aproximar esses conceitos da realidade que nós estamos vivendo de exceção agora com o coronavírus, né, Fê? Eu vou dar a palavra para o Fernando continuar, para que a gente chegue nessa conversa sobre ensino híbrido e aprendizagem remota, tá bom? Tá, obrigado. Eu agradeço as contribuições de vocês, todos os comentários que estão surgindo, eu peço que vocês continuem participando, que eu acho isso muito valioso, mas eu também peço a compreensão e a ideia de que a gente tem que ouvir os conceitos e pensar no que a gente pode fazer e o que é possível a gente fazer, né? O meu intuito aqui, ele vai ser mostrar as definições como a gente adotou originalmente, e mais para frente eu vou trazer e fazer essa aproximação como a Jussi falou. Então eu vou continuar com essas definições, trabalhando o próximo modelo sustentado, que é o laboratório rotacional, e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de onde esse modelo, como que esse modelo pode ser encaixado na nossa realidade. E aí eu peço que vocês, em algum momento, pensem na realidade de vocês e o quanto isso contribuiria, tá? O laboratório rotacional, no próximo slide, ele é uma ideia de você vai dividir a sua turma em dois, tá? Em dois grupos. Um grupo fica trabalhando com a utilização dessa tecnologia, enquanto o outro grupo fica em sala com você, professor. Tá? A utilização dessa tecnologia no laboratório rotacional, no laboratório,
ela pode ser feita no laboratório de informática físico, como algumas escolas que eu já visitei no interior de São Paulo. Ela pode ser feita num laboratório móvel, se as escolas tiverem, por exemplo, computadores móveis. Ela pode ser feita com a utilização de celular, ela pode ser feita com a utilização de qualquer recurso digital, claro, que consiga rodar e atender a proposta que o professor planejou, enquanto outro grupo fica em sala com o professor desenvolvendo algum outro tipo de trabalho. Veja que interessante, que potente que é isso. Depois de determinado tempo, se tem uma aula, eu vou pegar um valor completo aí, né, uma aula de 50 minutos, a gente consegue fazer 20 minutos, o professor investe 5 minutos na abertura da aula e 5 no fechamento, e depois numa próxima aula ele formaliza, ou se a aula for dupla, você pode fazer maior, enfim, vai da sua realidade e do seu contexto, mas a potencialidade disso é que depois de um determinado tempo, esses grupos trocam, tá? E você consegue trabalhar com metade da sua turma no momento que ela está com você, enquanto a outra metade da turma está produzindo algo. Por que isso é importante? Se você tiver, por exemplo, trabalhando 2 temas ao longo de um processo de educação, de uma sequência didática, tiver 2 temas, você consegue dividir esses temas em 2 estações e atender às necessidades e às dificuldades de cada aluno, ou dividi-los em 2 grupos e atender cada um dos grupos de uma maneira mais focada, mais assertiva. O laboratório rotacional nos proporciona isso. Os alunos vão ter mais autonomia quando estiverem sem você, sem a sua presença, e vão ter menos autonomia, ou dependendo da atividade que você montar, tanta autonomia quanto na estação que eles estão sem você, no momento que você está dentro de sala. Quando você está dentro de sala, por exemplo, você pode desenvolver um trabalho em grupo com eles ali, de forma que você consiga fazer a mediação de todos esses grupos circulando por eles, tá? A ideia do laboratório rotacional, ela é essa, ok? Temos alguns comentários aqui que sempre aparecem, acho que são importantes a gente trabalhar, né? Dessa questão de os alunos ficarem sozinhos no laboratório, se eventualmente você fizer uma rotação e que um grupo fica com o professor num espaço e o outro grupo fica trabalhando de forma mais individual no outro espaço, né? E aí acho que a gente pode contar também, Fernando, de como as escolas adaptam essa questão, né? Então, você tem outros profissionais da escola que podem apoiar, muitas vezes você tem professores trabalhando de forma colaborativa nesse momento também, em que você faz a rotação. Eu já vi experiências em que estudantes apoiam professores nesse momento da rotação. Eu acho que o mais importante também é a construção de uma cultura, né, de autonomia dos estudantes, que à medida que o tempo vai passando, que essas práticas vão se consolidando, algumas coisas que são preocupações no início vão deixando de ser preocupações, né, ao longo do tempo. Você quer contribuir, Fernando? Sim, sim. Nesse sentido, a gente tem vários relatos, mas o mais importante, o papel mais importante, assim, o ponto fundamental, assim, que a Ju se trouxe é o da autonomia. A gente sempre pensa nas possibilidades, no que pode ocorrer, quando a gente pensa nos alunos com relação ao que pode ocorrer no momento que eles não estão com a gente. Mas a ideia aqui é a gente mudar um pouquinho da cultura, inclusive no próprio livro tem as experiências de como os professores mudaram a cultura dentro da escola que eles atuavam com relação ao desenvolvimento da autonomia dos alunos no processo de aprendizagem, né? A ideia é que cada vez mais a gente desenvolva isso nos alunos, que eles se sintam responsáveis também pela construção do conhecimento deles e que a gente integre a tecnologia ao processo de aprendizagem de uma maneira intencional, tá? Várias escolas fizeram isso ao longo desses anos e de modos diferentes. Então, como a Jússi falou, quando a gente tem dentro da escola outras pessoas, outros profissionais, eles podem eventualmente dar um apoio para o professor. Dar o apoio não significa dar a aula, não significa estar lá junto com o aluno para tirar dúvida, porque a ideia é que o aluno seja autônomo nisso e que sua atividade permita que eles consigam, de alguma maneira, fazer e aprender aquilo que você preparou, que você elaborou no seu plano, no seu planejamento, para que eles consigam realizar naquele momento. Algumas escolas contam com o apoio desses profissionais, e aí tem que olhar a realidade. Outras escolas reconfiguraram os espaços dos laboratórios para que ele recebesse grupos, por exemplo. O laboratório era inteiro enfileirado, ele era físico. A escola colocou o laboratório em forma de U encostado na parede, em todas as paredes, criou espaços no meio para colocar
mesas e carteiras para os alunos trabalharem, ou trocou o laboratório de sala para ficar perto de uma sala que fica próximo ao pátio, colocou as mesas no pátio, assim o professor consegue acessar os dois ambientes. Isso varia muito das diferentes realidades, né, daquilo que a gente consegue atender nas nossas realidades dentro do que a gente tem como contexto escolar. A ideia é que isso não seja um limitante, mas que vocês, enquanto comunidade de professores, com gestão e todos os profissionais envolvidos, eventualmente técnicos de informática, se assim vocês tiverem algum acesso, vocês pensem numa disposição espacial e aproveitamento de outros espaços da escola. E isso também é um tópico discutido no nosso livro, né? Vários colégios e instituições trazem essas contribuições, instituições públicas, tá? Pelos professores do grupo de experimentações, e isso a gente tem alguns relatos, tá? Elaine, quer contribuir? Sim. Então, eu gostaria de comentar que a gente já acompanha projetos de escola na rede estadual há muito tempo, né? E toda vez que a gente fala de inovação na educação, a gente sempre acaba caindo de uma maneira ou de outra na discussão principalmente do projeto político-pedagógico da escola, né? Então, eu só queria ressaltar esse ponto, porque eu acho que, assim, adotar uma metodologia, um aporte metodológico, como, por exemplo, essa decisão, vamos trabalhar com ensino híbrido, por exemplo, ela implica muito em uma série de decisões da escola, do grupo de professores, né? E que, lógico, isso tudo traz muita mudança dentro do ensino tradicional, que é trabalhado, ou enfim, a lógica que venha sendo trabalhada na escola. Então, assim, só para ressaltar que isso não é também uma mudança imediata, tipo, de um dia para o outro essa mudança vai acontecer, mas que tem todo um projeto que precisa ser feito. E ao se discutir esse projeto, a gente acaba discutindo muito essa questão da autonomia dos alunos, que contratos vão ser feitos entre os vários participantes da comunidade escolar, né? Então, eu acredito que isso nunca é uma ação isolada. Então, era esse o comentário que eu queria fazer. Ju, você quer falar? Queria contribuir com um contraponto do que você está falando, o Fernando vai concordar comigo, de que muitas vezes a gente apoia escolas que têm infraestrutura incrível de tecnologia e que não conseguem fazer inovação, e que também não conseguem fazer ensino híbrido, e aí a discussão não tem a ver com recurso, né? Então, muitas vezes, eu acho que o que você falou, Elaine, da importância do coletivo, ter uma intencionalidade pedagógica clara, o que a gente quer enquanto escola, nós enquanto professores, o que a gente quer para os nossos estudantes, é o cerne de um trabalho de inovação, porque não é ter o recurso que vai fazer com que a inovação magicamente brote, né? Quantas escolas investiram em tantas tecnologias e não fez um uso significativo daquilo, e aquele investimento não se justifica, né? Então, só queria trazer um outro lado de que não é mágica, né? A conta não fecha se você não souber exatamente o que você quer fazer, e ter a tecnologia também, a conta não vai fechar. Quer falar, Fê? Sim, eu vou trazer, já que vocês tocaram no aspecto da inovação, eu vou trazer a ideia do que é uma inovação dentro do contexto educacional. Então, primeiro eu vou discutir o que é uma inovação. A inovação é a busca para resolver um problema. Toda inovação surge para resolver um problema. Ninguém inova e você fala assim, inovou, que coisa nova, vai usar para quê? Não sei, para nada, mas está aí. Sempre você quer resolver um problema específico ou melhorar algo, certo? Então a inovação ela é um processo não linear, ou seja, você não tem um caminho que você vai seguir, que é assim, 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 um processo inteiro definido. Ela é algo construído colaborativamente, então o processo normalmente ele é mais rico se foi feito em conjunto do que individual, porque a gente pensa melhor, várias cabeças pensam melhor que uma, né? Clichê, mas é a verdade. E a gente tem sempre associado a isso uma ideia de fazer sentido no que já vem sendo realizado. Então, dificilmente você vai desconsiderar tudo que está sendo feito e inventar tudo do zero, tá? Até tem o Murilo Gun, ele mexe com criatividade, ele fala que a roda, a gente tem a perspectiva que a roda foi inventada do zero, e na verdade a roda não foi inventada do zero. O cara tava lá, viu o coco caiu do coqueiro, rolou, ele falou, nossa, se for redondo, rola. Então ele teve vários insights, e a gente pegar esses insights, né?
E ela é um processo que envolve algum risco, algum grau de imprevisibilidade e que tem que ser discutido. E a gente entende esses riscos como algo ruim, ou esse imprevisível como algo ruim. Mas a certeza a gente já tem, que a gente está numa geração... tem um Matthew Ridley, eu acho que ele é um político, ator, se eu me lembro bem o nome dele é esse, e ele falava, nunca antes 2 gerações concordaram sobre um determinado tema, inclusive quando elas foram uma após a outra. Então, a geração que a gente está agora tem novas demandas e novas exigências na formação que as gerações anteriores, inclusive eu me coloco nela, porque eu fui aluno de escola estadual no estado de São Paulo, então eu vivenciei aquilo no começo dos anos 2000 e eu consegui ver a realidade e hoje quando eu entro eu vejo que as coisas mudaram, muitas coisas mudaram, mas muitas coisas ainda continuam da mesma maneira. Então, a minha proposta com esse trabalho, com essa formação, é expandir as ideias. E dentro do contexto educacional, a gente faz uma inovação dentro do contexto educacional em 3 grandes aspectos. Um é na utilização de materiais e recursos. Como você inova utilizando materiais e recursos diferentes para construir os conceitos e fazer com que os alunos aprendam. O outro é nas concepções que o professor tem sobre como o aluno aprende. É só você entender e mudar a forma de olhar. E eu não estou falando deixar de acreditar naquilo que você acreditava e passar a acreditar em outra coisa. Não, mas é complementar, sempre. E o outro é na utilização de modelos e estratégias didáticas de aula, que você pode mudar. Eu posso, por exemplo, não fazer ensino híbrido. Minha escola pode não ter nenhuma tecnologia e eu não consiga fazer ensino híbrido nem dentro nem fora. Porque a minha escola ela é muito carente. Então, a ideia não é por causa disso que você não consegue inovar. Você consegue inovar, por exemplo, mudando a sua crença sobre como o aluno aprende, mudando as estratégias de aula, mesmo sem tecnologia, fazendo agrupamentos produtivos, promovendo debates, discussões entre os alunos, construção coletiva, que eles construam conhecimento e reflitam criticamente sobre outras produções dos próprios alunos, e por aí vai. Então, a inovação a gente associa com tecnologia, porque é um contexto que a gente vive hoje que todas as inovações tecnológicas, todas as inovações que a gente vê, a gente fala que elas são tecnológicas. Você pega o celular, quando veio a era touch do celular, você associa inovação com isso, mas nem toda inovação exige uma tecnologia digital, né? Porque o lápis, a caneta são tecnologias também, mas tecnologia digital associada com inovação, e isso nem sempre é correto, tá? Tem mais algum comentário, se tiver? Senão eu vou seguir para a sala de aula invertida. Vamos lá, gente. A sua fala foi super inspiradora para os professores. Fernando, acho que você foi muito preciso em sinalizar que, especificamente, o ensino híbrido trata do uso da tecnologia, inclusive para ressignificar o uso de tecnologia na educação, porque, como eu bem coloquei aqui, a gente tem pesquisas que mostram que um uso da tecnologia sem uma intencionalidade pedagógica, sem todos esses aspectos que o Fernando falou, né? Sem uma concepção pedagógica muito clara de ensino-aprendizagem, sem os modelos e estratégias, tende a piorar os resultados educacionais. Então, se vocês procurarem, vocês vão ver pesquisas que mostram isso. Coisas feitas em larga escala, sem continuidade, tomam tempo didático dentro da sala de aula e não tem efetividade pedagógica. Então, eu acho que a sua fala foi muito boa de sinalizar isso, Fernando. A importância da gente entender que o ensino híbrido está dentro de uma discussão mais profunda sobre inovação em educação, sobre aprendizagem ativa, e que existem outras abordagens, outras estratégias que a gente pode utilizar, que vai trabalhar com inovação e que não necessariamente envolvem tecnologia. Mas eu acho que a luta sempre tem que ser, né, professores, alunos, enfim, a rede luta por isso, sempre tem que ser para que a tecnologia esteja à disposição de professores e alunos, né? A gente vê um movimento aqui na Secretaria Estadual de valorizar e de buscar essa disponibilidade dos recursos tecnológicos nas escolas. Elaine, quer contribuir? Só um comentário assim, que sempre também eu me lembro de um professor, e isso para mim é uma coisa assim que me ajuda a pensar sempre nessas questões, que ele falava assim, a tecnologia, ela é um grande amplificador. Então, assim, o que você fazia digitalmente, aliás, analogicamente, com a tecnologia você consegue fazer melhor.
E o que você fazia de muito ruim, você consegue piorar com o uso da tecnologia. Então, e ele falava isso para falar da educação. Então, é assim, se você... o princípio de tudo está na concepção pedagógica, e a tecnologia ela acaba sempre entrando para amplificar e potencializar essa tua intencionalidade pedagógica, né? Sim, perfeito, exatamente. A gente sempre tem que pensar no uso integrado da tecnologia de modo que ela faça sentido para a sua prática. A gente nunca pensa, eu tenho esse recurso, nossa, que legal, vou montar uma aula para usar esse recurso. Não, mas você utiliza o recurso para potencializar o alcance do objetivo que você tem para a sua aula e permitir uma aprendizagem mais qualitativa, tá? A ideia é essa. E eu trouxe isso, como a Jussi falou há um tempinho atrás, de escolas que têm tecnologia e que não conseguem inovar, isso é fato. Tem mesmo, pessoal. É a escola que pensa a tecnologia e que ela, por exemplo, utiliza uma ideia de uma tecnologia para ainda conservar uma aula expositiva. Estou dizendo que isso não pode, não deve ser feito? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que usar a tecnologia somente para isso é um uso que a gente perde o potencial que ela pode fornecer, tá? Basicamente, a ideia é essa, e sempre levando em conta o contexto. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo uma transmissão que é um debate nosso com vocês, com a interação de vocês por chat, mas que ainda é utilizado um slide para passar ideias e coisas assim, mas é porque o contexto que a gente está da nossa transmissão para muitas pessoas. A gente fala de uma sala de aula com um público bem menor do que eventualmente a gente tem aqui, que a gente quer atingir, e a gente consegue trabalhar com isso de modo recorrente com os alunos. Todo dia, por algumas aulas por semana, nós encontramos com eles, no ensino remoto ou no ensino presencial, da maneira síncrona ou assíncrona ou presencial, para conseguir trabalhar os conceitos curriculares, tá? Eu vou continuar para a gente conseguir chegar na ideia que a gente quer de falar também, associar com o ensino remoto. O próximo slide, ele aborda a sala de aula invertida, que é um dos modelos mais conhecidos, talvez por vocês. A sala de aula invertida, ela pressupõe que você, antes da aula, você, professor, oriente os alunos a buscarem conhecer ou forneça materiais para esses alunos conhecerem um pouco do conceito que eles vão estudar. Então, basicamente, você vai preparar alguns materiais selecionados, você pode pedir para eles selecionarem outros também, e que eles vão, através da seleção desses materiais, entrar em contato com o conceito que eles vão aprender antes da aula, para que na aula você consiga trabalhar e desenvolver esses conceitos com eles, tá? E isso daí, esse momento presencial, ele vai ser fortalecido e ressignificado a partir da experiência que os alunos tiveram antes. Então, por exemplo, numa aula, eu me lembro de uma aula de ciências que eu tive, onde eu aprendi o ciclo da água. E foi num dia que estava chovendo. E a professora levou a gente para observar aquilo, e a gente deu a sorte, eu me lembro que ficou muito significativo para mim, que deu a sorte dela ter uma aula no começo da manhã e uma aula no fim da manhã. E aí ela mostrou que a poça d'água que estava pela janela da escola, que estava no começo da manhã para a chuva, no final da manhã não estava. E ela foi explicando aquele ciclo que tinha acontecido. A gente, muitas vezes, trabalha isso de um modo, na sala de aula, expositivo, ou construindo experiências, aquela que é inteira fechada e tal. Mas você pode falar para os alunos pesquisarem esse ciclo da água antes e, no momento da aula, pedir para eles e discutir com eles a ideia do que é esse ciclo e de como ele se forma, né? Como que existe a chuva, por que existe a chuva? Através de uma pergunta desse tipo, na sala de aula. Algum aluno vai falar assim, não, o ciclo da água começa pela evaporação, o outro, não, começa pela condensação, quando chove. E daí você discute a ideia do ciclo já. Porque você pode, através dos relatos deles, perguntar, mas quem que tá, né? Quem que tá certo ou quem que tá falando o começo correto? E aí você discute a partir das informações que eles trazem. Então, o conceito vem com a participação deles e não com a sua participação escrevendo e definindo um processo. E depois da aula na sala de aula invertida, os alunos vão aprofundar isso através de alguma atividade guiada por você, através de novas pesquisas, de outras produções, inclusive uma produção que pode ser um gancho para uma outra aula sua, então ela já é o processo final de uma aula e o começo de outra, tá? A ideia da sala de aula invertida é que antes da aula o aluno
conheça um pouco do conceito e que ele não vá para a escola, por exemplo, falando assim, vai ter aula do que hoje? De matemática. Sério, o que você vai aprender? Não sei. Né? Seria muito melhor se o aluno já tivesse tido um contato antes. E a sala de aula invertida traz isso. Mas meu aluno não tem recurso em casa, ele não tem tecnologia em casa. Como que ele pode fazer? Você pode não passar só materiais que exigem recursos tecnológicos, mas você poderia, por exemplo, se você identificar que uma parte da sua turma tem recurso e a outra não, para a turma que tem recurso, você pode dar alguma coisa com recurso tecnológico. Para outra que não tem, você dá uma coisa impressa, alguns textos diferentes, materiais, e no momento presencial você pode formar grupos. Em quem teve acesso pela tecnologia, quem teve acesso a um texto presencial, quem teve acesso a uma imagem ou alguma coisa desse tipo, e pedir para eles discutirem o conceito a partir dessas diferentes perspectivas que eles tiveram no momento antes da aula. Percebe? Ju, quer falar? Sim, Fê, eu tenho alguns contrapontos aqui para você. Bom, tem um comentário aqui, um exemplo, né, da professora Nilda. Ela diz assim: um pouco antes, quando fazíamos na universidade, o professor solicitava a leitura de um capítulo para ser debatido na aula, né? Então, assim, eu tenho alguns comentários aqui também que falam de é uma prática muito antiga com um novo nome. Né, a gente tem algumas leituras aqui que eu acho super relevantes da gente trazer para o debate, né? A Sandra fala assim: isso eu chamo de antecipação. E aí eu queria, né, que a gente pudesse retomar um pouco o que é necessário para a gente caracterizar como sala de aula invertida, né, Fernando? E aí eu trago um outro livro que eu gosto muito, que é do Jonathan Bergman, que foi uma das pessoas que ajudou na disseminação desse próprio termo, sala de aula invertida, né? E que, aí assim, para mim, Fernando, uma coisa muito importante na sala de aula invertida, e para caracterizar dentro dessas, tanto do livro do ensino híbrido, quanto da leitura que o Jonathan Bergman faz, a importância do planejamento com base em evidência. Né? Então, acho que você colocou um aspecto que é, muito embora o aluno não tenha acesso à tecnologia, alguns possam não ter acesso à tecnologia, mas a gente pode fazer aí eu usaria o termo que a professora fez, antecipação. Ainda assim, para mim, como pesquisador e quem atua, eu tenho dúvida se eu caracterizaria isso como uma sala de aula invertida, considerando a importância dos dados para o planejamento, né? Porque o professor precisa coletar de alguma maneira, e aí eu vou dar uma dica aqui de como isso poderia ser feito sem tecnologia. O professor precisaria de alguma evidência de como foi esse momento que antecipa a aula, que a gente chama de sala de aula invertida, para ele planejar a experiência de aprendizagem, inclusive considerar a personalização do ensino, como o Fernando bem colocou, que é um princípio do ensino híbrido, né? Ou seja, eu olhar para a minha sala de aula e entender o que cada um dos estudantes captou daquilo, e eu poder, por exemplo, pensar numa rotação por estações, baseada nessa informação, ou alguma prática que envolve metodologia ativa, porque eu acho que uma coisa importante da sala de aula invertida é que a metodologia ativa precisa acontecer, né? O momento do presencial, desse encontro, ele precisa promover uma aprendizagem ativa, né? Porque é justamente isso que quer se inverter, né? O termo de inversão eu quero tirar o momento de se debruçar sobre um conteúdo ou o momento expositivo do professor, eu quero antecipar isso para usar o tempo do presencial para outra coisa. Né? Como, por exemplo, um debate como a professora colocou. Mas eu queria ouvir sua opinião com relação a essa questão dos dados, né? E aí, eu aqui pensando, como eu faria sem tecnologia? Eu faria o seguinte, eu daria um intervalo entre uma aula e outra e coletaria alguma evidência de como foi essa preparação do aluno, para depois eu fazer a minha aula de continuidade da sala de aula invertida, justamente para que eu possa ter evidências de como foi esse estudo antecipado dos alunos e criar cultura também de que eles façam esse estudo prévio. Porque se a gente não criar cultura, o que vai acontecer é que o aluno não vai fazer, como muitas lições de casa, eles não fazem, né? E a gente não vai conseguir avançar nesse sentido. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Fernando. O que você falou tem total sentido. A ideia é você sempre tentar personalizar a partir desses dados. Então, se você pensa assim, como que eu faço para coletar dados para quem não tem o recurso digital? Eu já vi realidades de escolas em que os alunos tinham aulas de informática, porque era uma escola muito grande, com muitas turmas, pública também, e eles tinham aulas de informática
uma vez por semana a possibilidade de usar naquela aula específica o laboratório, e em outros momentos não dava porque tinha outra turma utilizando, tá? Então, mesmo com recurso, era um acesso limitado. O que o professor conseguia fazer, muitas vezes, era disponibilizar recursos da própria escola num momento complementar à aula, para que esses alunos tivessem, eventualmente, acesso. É uma possibilidade também. Isso vai da organização com a sua gestão, se você tiver essa realidade. Ou outra possibilidade é como a Jussi falou. Você faz a solicitação de uma sala de aula invertida numa segunda-feira para montar a aula para a próxima segunda-feira. E nesses outros dias, mesmo que você tenha aulas presenciais, você desenvolve um trabalho para desses alunos que você não tem acesso, você consiga alguma informação para personalizar. A ideia é assim, vai ficar tão potente quanto se você tiver todos os alunos com tecnologia? É claro que não. Mas a ideia é que a gente não encare como limitador e fale, então como isso não dá, eu não vou fazer, tá? Ou a ideia mesmo, se você não tiver tecnologia, você pode eventualmente não chamar de aula invertida, você pode chamar de antecipação. Muita gente comentou aí que isso daí já vinha sendo feito. Pessoal, a ideia do ensino híbrido não é falar como se fosse algo novo, olha assim, inventamos, descobrir uma roda, não. A gente conceituou aquilo que o professor já vinha fazendo na realidade, na nossa prática docente, trouxe a tecnologia digital integrada a esse processo com um olhar para a personalização. Tá? Então, a ideia não é reinventar a roda de modelos que antes nunca foram vistos na história desse país, né? Fazendo essa brincadeira com a fala. Tá? A ideia é que a gente, inclusive, considere a prática docente que já vinha sendo realizada. E aí a Jussi comentou, tem esse livro que eu também tenho aqui, que fica do lado na minha estante, e tem esse outro, que da Sala de Aula Invertida, do mesmo autor, que traz vários elementos, tá? Eu gosto muito dele porque ele sempre, assim como eu, como todas as pessoas do grupo, a gente tem um pé na sala de aula real, tá? A gente enxerga a escola e a sala de aula como ambiente de pesquisa, tá? Eu acho que esse ponto ficou esclarecido, comentado. Eu vou agora para os modelos disruptivos, no próximo slide, comentar um pouquinho sobre eles. De uma maneira geral, eu vou comentar 2 modelos, tá? Porque na hora que eu descrever um desses modelos, não se preocupem em ler as letrinhas que estão aí, eu vou explicar o que cada modelo é para vocês. Eu coloquei todos no slide para que a gente consiga ter uma ideia, mas eu falando de um deles, vocês já vão falar, opa, né? Parece isso daí é tão familiar para mim, e aí vai parecer bastante próximo do que vocês eventualmente já vêm pensando. Um deles é o modelo virtual aprimorado. E no modelo virtual aprimorado, os alunos vão dividir o tempo que eles têm de aprendizagem entre uma unidade escolar, física, entre a escola, e um aprendizado remoto, que eles vão ter acesso a conteúdos que estão online. Tá? Esse é o virtual aprimorado. Parece que são modelos assim que a gente já vem meio que pensando para um possível retorno para o ensino presencial, né? O outro modelo se chama modelo à la carte, em que os alunos vão participar de um ou mais encontros online e eles vão ter um professor responsável por isso, tá? E que depois, ao mesmo tempo, como esses encontros online são feitos, algumas experiências serão feitas na escola presencial e esse aluno vai, eventualmente, definir quando ele vão, a partir de que necessidade que ele precisa. E tem o outro, que é o Flex, que cada aluno segue um roteiro que ele é feito individualmente para esse aluno, tá? Cada aluno tem o seu, e nas diferentes disciplinas ele vai ter um roteiro, e o professor vai ficar responsável por isso, um professor responsável por todos esses roteiros, porque a ideia não é que o professor ensine, mas que o professor faça a mediação, e que os alunos não tenham necessidade, por exemplo, de se dividir em séries, em anos, porque a ideia é que eles vão avançando conforme eles vão cumprindo essas aprendizagens, tá? Eles vão aprender no mesmo espaço, todos juntos, porque cada aluno, eventualmente, tem seu roteiro ou seu recurso. Ok? Quando a gente olha para os modelos disruptivos, vejam só, a gente tem um contexto que se aproxima, dependendo do olhar que você tiver, muito do que a gente está vivendo hoje ou vai viver no retorno, tá? Que é um contexto em que, por exemplo, os alunos vão poder se dividir entre uma unidade escolar, uma instituição física,
e aprendizagem remota. E aí vem o ponto específico, que quando a gente considera a definição de ensino híbrido que a gente trabalha, e quando a gente considera algumas realidades, por exemplo, de eventualmente transmissão de aulas realizadas presencialmente para os alunos que estão em casa, a gente começa a se questionar qual é o potencial que está sendo desperdiçado ou não aproveitado ou não desenvolvido num modelo de aula assim. Então agora a gente acha que já entende que isso não é ensino híbrido, e é muito comum achar hoje em dia isso daí sendo chamado de ensino híbrido, tá? A ideia é de um potencial que o aluno poderia eventualmente estar na casa dele, promovendo outros tipos de aprendizagem e de discussões a partir da utilização das tecnologias digitais, mas ele está parado vendo uma aula transmitida online, sem conseguir interagir com todo mundo que está naquele espaço. Porque a escola, além de um espaço para você aprender conceitos específicos das áreas de conhecimento, ela é um espaço para socialização, para discussão, para os alunos interagirem. É um espaço coletivo, social, tá? E o aluno online estará tentando de uma maneira, eu falo por mim, um pouco forçada, a fazer parte daquela escola, mas ele não consegue falar com todo mundo. O aluno que está no presencial, eventualmente, não pode falar com os colegas, porque se o áudio dele ficar alto, o aluno online não consegue compreender o que está sendo feito na escola. Percebe que a gente não aproveita os momentos? Agora, vamos mudar um pouquinho. Vamos mudar a concepção. E aí eu já começo a fazer as pequenas reflexões ou provocações para a gente expandir um pouco o nosso pensamento sobre o que a gente pode fazer. Se a gente conseguisse se organizar enquanto escola, se professores conseguissem perceber nos alunos eventuais dificuldades que esses alunos tenham sobre alguma... eu vou citar um exemplo que é muito claro para entender, ele é muito fácil de entender, eu não consegui pensar num melhor ainda que todo mundo consiga ver. Mas as fases de escrita. Se a gente conseguir pegar os alunos lá do começo do fundamental, que estão nas fases de escrita, nos níveis de escrita, e a gente conseguir falar, esse está nesse, esse está nesse, e conseguir observar os dados que a gente tem coletado do processo de ensino, de aprendizagem com esses alunos que vem sendo feito. Se a escola quer chamar em torno de 35%, 40% dos alunos, imagine se a gente conseguisse chamar esses alunos de um mesmo nível de escrita, mesma fase, no mesmo dia. O presencial do professor, vocês percebem que ele ia ser potencializado o trabalho, porque todo mundo ia ter uma dificuldade mais ou menos parecida que o docente já conhece a partir da experiência e dos estudos que ele fez, da formação dele, enquanto os alunos que estão em casa, eles estão desenvolvendo algum outro trabalho para avançar naquilo que eles estão. Num outro dia da semana, outros alunos são chamados, porque a ideia é que, inclusive, eles não fiquem trocando de dias, porque aí você aumenta a circulação e a troca entre os alunos, aumenta a possibilidade de eventual contágio. Então, por um momento específico, durante 3 semanas, um mês, não sei, isso vai ser definido por cada município, cada instituição, obviamente com diretrizes do Estado, mas sempre preservando a vida, né? A gente tem que considerar isso. Como a gente consegue potencializar tanto o trabalho, a partir da ideia do que o ensino híbrido traz, quanto a realidade que a gente tem e as necessidades. Quais são esses agrupamentos? A gente simplesmente vai pegar uma lista de presença e falar do A ao J vem na terça e quinta e do K ao Z vem na segunda, quarta e sexta, certo? E aí tem outras características ainda, por exemplo, como você ter filhos de pais que são sozinhos e que não tem com quem ficar, ou crianças que não tiveram acesso à escola no momento. É claro que tem outras características além dessas que eu citei. O que eu estou promovendo aqui e positivamente cutucando é para a gente pensar nesses modelos. Então, no virtual aprimorado, qual é o potencial que o presencial pode ter para mim? Quando a gente pega as diferentes disciplinas que a gente tem na escola, com professor especialista, já pararam para pensar que, eventualmente, a gente vai circular entre as diversas turmas? Tem realidades, tem uma escola que eu trabalho, a escola ela é privada, e ela fez uma coisa no começo para, com o possível retorno que estava previsto, ela fez algo para situar a equipe docente nesse sentido. Ela abriu um fórum de discussão entre os professores para pensar junto a melhor opção para aquela realidade.
que hora que os alunos entrariam, quando eles entrariam, por onde entrariam, qual grupo, de que forma, de que maneira, o que dá para aproveitar, quais atividades interdisciplinares eles poderiam fazer para que a turma desenvolva a partir dos conceitos trabalhados nesse tempo, o que era necessário retomar. E essa discussão foi criada entre todo mundo para planejar. E a minha provocação fica nesse sentido. O que a gente pode refletir, trazendo a autonomia do ensino híbrido, o possível uso de tecnologias digitais, porque agora a gente está no ensino remoto, isso vai continuar por um tempo, até o retorno totalmente presencial, para a gente ressignificar a aprendizagem dentro da escola e dentro de sala. Tá? Tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Aqui a gente tem... Você tem algum comentário, Elaine? Por enquanto, assim, enquanto você estava falando, Fernanda, eu vi uma necessidade das pessoas de terem um material de aprofundamento, então eu estou mandando um link aqui, depois a Elaine vai passar a colocar também no outro grupo. Criei rapidamente um formulário para a gente coletar os e-mails de quem quer receber um material de aprofundamento. Eu vou fazer uma trilha com as referenciais que a gente passou aqui dos livros, o curso que tem disponível e gratuito, né, no Coursera, que também pode ajudar vocês a aprofundarem, que é super relevante até hoje, é um curso de 2015, mas que é um curso que continua aí super atual, e posso mandar esses materiais para que a gente crie essa comunidade. Eu vi assim, muito esse desejo dos professores aqui de criar uma comunidade de professores que estão se engajando nesse movimento de inovar, aprender junto, né? Então, acho que é uma forma da gente encontrar essas pessoas, né? Elaine, você quer comentar? O seu microfone só, Elaine. Agora foi. Agora foi. Obrigada. Eu só queria comentar que a IFAP também está muito focada ainda na formação a respeito dessas questões. É bem importante que vocês fiquem ligados tanto nos canais do Centro de Mídias, como no YouTube e no Facebook. E vocês viram que na semana passada começou um curso, né, que é o Integrando Tecnologia na Prática. Falhou seu áudio, Elaine. Mas o curso é tecnologia... Isso, pode seguir. Então, esse curso está no ar e a gente convida vocês a fazerem. Ele está no módulo inicial, né? Ele vai ter aprofundamentos sucessivos a respeito dessa temática. Então, é sempre importante também vocês ficarem atentos àquilo que a IFAP está oferecendo, porque, como eu falei, existe toda uma intencionalidade de fomentar um pouco essa discussão sobre esses temas. Isso, legal. A ideia do curso, pessoal, vocês vão receber depois o link pela Jus, pela Elaine, e vão ter acesso a isso. Eu peço que antes de fazer o curso, que vocês leiam o comentário de quem cursou, tá? Para vocês terem a validação pelos pares. Mas eu ressalto também que todos nós, e professores que escrevemos o livro, coordenamos o curso e fizemos esse curso online, nós somos professores também, tá? Então, a gente tem a experiência de sala de aula, a gente atua em sala de aula, a gente faz trabalhos em escolas públicas e privadas, tá bom? Então, eu acho que um dos grandes pontos ressaltados, tanto no livro quanto no curso, são que a ideia que a gente traz, elas são relacionadas ao chão da sala de aula, elas falam a linguagem do professor, é um livro feito por professor e para professor, porque a ideia é justamente colocar em palavras a nossa experiência durante o processo de investigação do ensino híbrido, tá? Então, retomando para os modelos disruptivos, a gente tem uma possibilidade de pensar, usando tanto os disruptivos quanto os sustentados, como que a gente pode fazer com o trabalho com o ensino remoto, por exemplo, tá? É claro que a gente não tem a parte presencial, então a gente não necessariamente faz uma sala de aula invertida, por exemplo, como a gente pensaria. Mas se a gente fosse utilizar isso numa aula online, você poderia, antes da aula, e acredito que muitos já estão fazendo isso, passar estudos e recursos para o aluno assistir e ver e discutir com os colegas, orientar um trabalho coletivo, colaborativo entre eles ali, feito assíncrono, feito fora daquele momento que você tem com eles, de modo síncrono, se isso for feito na sua realidade, claro,
E no momento da aula síncrona, você tem a opção de discutir a produção daquele grupo, a partir do olhar dos outros colegas quanto à produção daquele grupo e a discussão daquele tema. Então, isso vai virar um grande debate entre todo mundo. Você pode fazer, tem professores que lecionam em escolas públicas aqui, eu resido em Sorocaba, interior de São Paulo, e aqui na grande Sorocaba, nas cidadezinhas em volta, tenho professores que lecionam para a escola pública e que fazem debates, e os alunos, a brincadeira deles é que ele pode falar em 2 stories, então o turno de fala é de no máximo 30, 40 segundos, para que ninguém concentre a fala toda e que eles discutam isso. Então eles usaram estratégias para engajar, e de forma que ele consiga que os outros alunos participem da elaboração de um trabalho de um grupo específico, através de comentários, de análises, de discussões e por aí vai, tá? A minha proposta é sempre a gente olhar para a tecnologia como um potencializador, para ver como a gente pode usar os dados para personalização e como, principalmente, a gente considera o aluno no centro do processo, seja no ensino híbrido ou não, né? A rotação por estações, por exemplo, se você for fazer ela online, vai te dar um trabalho, porque você vai ter que criar estações de trabalho online. E isso, ao meu ver, para vocês perceberem que eu não teço só elogios, mas eu vejo o outro lado também, você não consegue observar da mesma maneira os grupos trabalhando como você observa na sala de aula presencial. Então, talvez não seja uma vantagem, porque na sala de aula presencial você ergue o pescoço e você está vendo todos os grupos. A discussão entre eles, você passa perto, você escuta coisas. Na sala de aula totalmente online, vamos pensar no melhor dos mundos aí na concepção de alguns. É você ter todos os alunos com recurso, com internet, com velocidade, com o melhor recurso possível. Se você tiver isso, a rotação por estações, ela mesmo assim pode não ser adequada. Primeiro que não vai ser rotação por estações, porque vai ser totalmente online, né? Mas a gente vai se basear no modelo rotação por estações, então não será ensino híbrido, porque não tem o presencial, para dividir os alunos em grupos e eles rotacionarem dentro de cada sala de aula virtual. Percebam que quando você estiver observando uma, você não vai estar na outra. Na sala de aula presencial, você pode não estar com aquele grupo, mas você levanta a cabeça e você vê. Você escuta palavras, você vê mais ou menos a discussão que está indo. Na sala de aula digital, não. Se você está num grupo, você não está no outro. Então, lembrando, isso não é a rotação por estações, segundo a definição que a gente usou nesse livro, mas eu estou trazendo uma aproximação dos modelos para o contexto que a gente tem hoje, tá? É isso, a minha ideia é essa, tá? Aqui. Ok? Posso seguir? Tá? Pode. Só fazer um comentário, Fernando, acho super importante a fala da Elaine, de que a Secretaria já vem fazendo essa produção desse curso, em que inclusive a Elaine participou como autora e tantas outras pessoas que estão no debate sobre inovação. Então a gente convida que vocês participem desse curso, que está aí com inscrições abertas, e vai ter inclusive vão ter outros cursos, né, Elaine, que são continuidade desse curso, justamente nesse movimento de se aprofundar essas questões, né, e o ensino híbrido faz parte dessa temática do curso. Pode seguir, Fernando. Maravilha. Eu, em 2010, quando eu fui aprovado para ser professor da rede pública do estado de São Paulo, eu já fiz um curso pela Escola de Formação de Professores, que é o curso que a gente faz para assumir, que foi muito bom, muito legal e trouxe várias questões. Então, fica aí o convite, mais uma vez, reforçado por nós, para vocês cursarem essa proposta oferecida para todos vocês, tá? No próximo slide, vocês vão ver que todos os grandes teóricos que a gente toma como referência, eles consideram que a transmissão de conhecimentos, ela não faz sentido. Então, Piaget, Freire, Dewey, Vygotsky, Ausubel, Brunner também considera isso. Todos eles, de alguma maneira, dentro da teoria que eles defendem, eles consideram que a transmissão por si só de conhecimento não faz sentido. A transmissão seria a mesma coisa que eu ter um arquivo, espetar em algum lugar e transmitir esse arquivo. O conhecimento não se dá dessa maneira. Ele se constrói, dependendo do aspecto, do ponto de vista que você tem, ou ele é criado, né? E aí você pode usar o verbo, a palavra que você achar mais adequada segundo as suas concepções. Mas a ideia é que transmitir não faz sentido, tá? E aí a gente tem no próximo slide uma provocação.
E essa provocação, ela é a seguinte: a educação que nós oferecemos para os alunos, ela não é neutra. Ela não é neutra. A gente tem que decidir se a gente quer ser agente de transformação ou de transmissão. E a partir desse aspecto, o Francisco Ibernon, que é o educador, né, o pesquisador educador que fala isso, eu trago um slide único, um pouco mais carregado de texto, que é uma contribuição bastante importante dele, que é o nosso próximo. E ele fala que os docentes têm que se assumir como protagonistas, no sentido de elaborar a experiência de aprendizagem para os alunos, com a consciência de que todos envolvidos no processo são sujeitos quando se diferenciam, trabalham juntos e tentam desenvolver uma identidade profissional. Então, a nossa identidade enquanto docente, ela é formada e ela tem início, eu digo até antes da nossa formação inicial, da gente se decidir professor, porque todos nós, quando vamos ensinar, a gente traz com a gente a experiência de aluno que a gente teve. Então, a gente tem toda a nossa história, isso não para, né? E o papel de coordenação, de gestão nesse processo, ele é fundamental, porque ele tem que ajudar a gente a refletir, buscar soluções para resolver os problemas que a gente tem no nosso cotidiano e que isso faz com que a gente perca esse caráter individualista e a gente seja mais coletivo, mais colaborativo, que a gente forme redes. Então, o grande convite hoje é vocês pensarem o que pode ser feito dentro da realidade de vocês, considerando esses elementos que eu trouxe hoje e que agora vocês, espero, tenham clareza sobre o que é o ensino híbrido, o que ele pode proporcionar e onde ele pode se encaixar nas nossas realidades, tá? A minha fala, de um modo mais expositivo, ela termina aqui, aí estão meus contatos, quem quiser eventualmente tirar dúvida de alguma realidade bem específica, pode me mandar mensagem, eu respondo todos vocês. Se você tiver, professor, eu quero fazer uma aula assim, eu tenho uma dúvida nisso, pode me mandar mensagem. Na primeira rede social aí, no Instagram, eu divulgo bastante experiências dentro de sala de aula, quando eu visitava salas de aula presenciais e até mesmo da minha sala de aula, eu sou professor de matemática, da minha sala de aula eu divulgava lá. Agora, com o ensino remoto, isso fica um pouco mais difícil, a não ser que eu invada a casa das pessoas e veja, deixa eu filmar como que você faz. Mas a expectativa é que nos outros, assim que o ensino presencial for retomado, eu consiga continuar fazendo esse trabalho. E eu me coloco à disposição para mais perguntas, para a gente discutir mais coisas com todos vocês. Certo, Fernando. Bom, o pessoal está agradecendo aqui, né? Vários comentários aqui agradecendo e curiosos, né, com relação a próximos passos. Então, a gente reforça aqui, pessoal, a gente tem um curso que está tratando de metodologias e que trata desse assunto do ensino híbrido agora na Secretaria de Educação, então a gente convida vocês a participarem, inclusive esse livro que o Fernando citou e que ele fez parte do grupo de experimentação é um referencial desse curso, né? Então, ele está totalmente conectado com essas discussões que a gente fez aqui. E a gente, como a gente colocou aqui, a gente vai mandar só esses referenciais adicionais, né? Então, o pessoal ficou curioso para ter acesso aqui aos livros que fazem parte da bibliografia, então a gente vai mandar os livros para vocês, enfim, para vocês terem esses materiais aí. Bom, Elaine, você tem algum comentário, alguma dúvida aí do pessoal dos anos iniciais? Não, no momento não, mas eu queria reforçar para o pessoal ir fazendo perguntas aí, para a gente ir passando para o Fernando, mas acho que o Fernando pode prosseguir. A ideia Quer falar, Ju? A ideia é da gente pensar numa retomada e de vocês formarem uma comunidade que consiga discutir e criar formas que façam sentido para a realidade de vocês, ela é muito importante. Essa perspectiva da gente, enquanto rede macro, né, no Estado, pensar esse retorno, mas também, enquanto comunidade escolar, pensar o que vocês, cada um de vocês, conseguem fazer para qualificar esse retorno, para acolher isso que a gente nem passou pela parte do acolhimento pessoal, que a gente vai ter que fazer no retorno dos alunos e dos professores. A gente tem muitas realidades que eventualmente foram atingidas da pior maneira possível, né, no caso da Covid, dentro das escolas. Como que a gente vai trabalhar com isso, nesse retorno?
Então, a gente está discutindo coisas que a gente pode fazer na aula, mas antes disso até, a gente tem que ter esse outro olhar para o emocional das crianças. Eu acho que ele vai ser o primeiro ponto fundamental num possível retorno, tá? E, inclusive, como fazer isso com todos, com família, que vai ter que se reestruturar de novo para mandar o aluno para a escola, voltar à rotina, falar para o aluno, inclusive, que eles vão voltar à rotina, mas como que vai ser qualificada, como que essa rotina vai funcionar, talvez ela funcione um pouco diferente. Eu participei de planejamentos em escola discutindo o retorno já e se preparando para isso, que os horários de intervalo, por exemplo, eles seriam todos diferentes dos alunos, porque a escola tem muitas turmas e o espaço comum entre essas turmas para ser dividido nesse momento ele não era suficiente, então ele teria que dar intervalo em momentos diferentes e coisas assim. Como que dentro desse contexto que cada realidade vai ter, cada comunidade, dentro de um mesmo município você pode ter diferentes escolas atuando de diferentes realidades, às vezes escolas mais centrais. Eu participei de uma discussão no município do interior de São Paulo, de uma escola estadual que recebe alunos de toda a cidade, porque ela é central, então não tem aquela característica de receber os alunos do bairro, da região próxima, porque como ela fica no centro ali, não atinge o número de alunos que ela pode comportar. É uma escola antiga já. Como que ela traria esses alunos? Como que ela dividiria? Porque esses alunos teriam que eventualmente pegar ônibus, conduções. Então, qual é o tipo de trabalho que poderia fazer mais sentido para esse aluno nesse momento? Se chamá-lo mais de uma vez na semana faz sentido, se não, e como aproveitar? Eles estavam questionando até do ensino, ao invés de você ter 2 manhãs, por exemplo, segunda e quarta, de você ter segunda e o aluno ficar o dia todo para ele não precisar ir 2 vezes para a escola. Percebem como a realidade ela é específica, ela é de cada local. A minha ideia e a minha contribuição hoje para vocês é fornecer subsídios para vocês pensarem como que eu utilizo as tecnologias digitais no retorno, como que eu coleto dados dos alunos, como que eu uso esses dados dentro da aula presencial que eu vou ter com uma parte dos alunos para fazer com que eles se desenvolvam e que eu atenda a necessidade desse aluno para que todos cheguem no mesmo lugar. A personalização do ensino, ela visa a equidade, é você dar o que cada aluno precisa para que todos cheguem no mesmo lugar. E não é você dar a mesma coisa para todo mundo e cada um chega num lugar, como é uma sala de aula, por exemplo, expositiva. Porque a sala de aula expositiva a gente expõe o conceito e cada aluno entende de uma maneira. A personalização, a gente olha para as dificuldades para tentar, de algum modo, chegar na equidade, de fazer todo mundo avançar. Como a gente faz isso nos momentos presenciais? Quais modelos a gente usa? Ah, mas eu não tenho tecnologia, eu tenho uma dificuldade, ou a minha realidade é assim, assado, desse jeito. Então não chame de ensino híbrido. Fala, eu faço modelos ativos de aprendizagem e o meu modelo se caracteriza por uma antecipação do conceito de um modo impresso, usando o material que os alunos têm, o próprio livro didático, o próprio material do Estado para isso. Na sala de aula eles vão elaborar cartazes para discutir determinados pontos e depois a gente vai promover um aprofundamento através de um vídeo que eu vou utilizar o recurso que a escola tem para passar para todo mundo e eles vão ter que discutir a partir desse vídeo com base no que foi aprendido antes e durante a aula. Percebe? O modelo ele pode se assemelhar, mas você pode não tem a necessidade de você chamar e dar um nome para ganhar algum carimbo, eu diria assim. Mas a ideia é que vocês pensem como reconfigurar, ressignificar esses espaços, esse momento de aprendizagem, tanto agora, quanto no retorno e quanto no ensino presencial. Tá? Justo? Legal, Fernando. Muito obrigada, Fernando. A gente está chegando nos momentos finais aqui. Eu só queria pedir, se o pessoal da produção puder colocar os contatos do Fernando mais uma vez, o pessoal pediu aqui para ter. E aí, assim, eu já adianto aqui o meu agradecimento a essa conversa que foi super legal, super reflexiva, né, provocativa. Agradeço aí o espaço da EFAP. E aí eu passo aí para as palavras finais do Fernando e depois da Elaine para fechar o nosso encontro. Tá bom, obrigado, Ju, por toda a mediação nesse processo. E eu, mais uma vez, me coloco à disposição com os meus contatos na tela para que vocês tiverem alguma dúvida ou eventualmente, eu sou professor de uma rede pública e as minhas características são essa, eu eventualmente posso, através de pessoas que eu já tive contato, te ajudar e colocar você em contato com
eventualmente professores que desenvolvem a aula do grupo de experimentações, outras pessoas que eu conheci ao longo dessa trajetória. O ensino híbrido ele já vinha sendo desenvolvido e com formações em vários outros estados, além do estado de São Paulo. No Brasil, em 2015, os professores da rede estadual do Rio de Janeiro fizeram um curso que está disponível online. Em 2016 ou 2017, os professores da rede estadual de Vitória, do Espírito Santo, perdão, já fizeram um curso também. Eu estive lá falando com esses docentes e coordenadores, com o governador, o secretário de Educação na época, lá. Então, a ideia é que isso já, assim, o principal ponto é que isso já vinha sendo feito. Então, tem muita gente e assim, o nosso objetivo é nos fortalecermos enquanto rede, né? O quanto a gente consegue trocar com os colegas para que a gente tenha novas ideias, novos insights a partir da nossa realidade. Então, eu estou à total disposição para o que vocês precisarem. Está sendo bastante corrido, mas eu respondo todo mundo. Eu nunca deixo ninguém sem resposta, porque é um sinal que todos nós temos, né? Que a gente quer contribuir, algo em comum é contribuir com a educação brasileira. Tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e agora eu passo para a Elaine. Tá bom, Jus, eu queria lembrar todo mundo, né, que daqui a 2 dias, mais ou menos, esse conteúdo vai estar disponível no canal do YouTube, no YouTube do canal de formação continuada, que é um canal específico do Centro de Mídias como um todo. Então, procurem lá. A gente também na EFAP, vocês podem procurar a EFAP para qualquer tipo de dúvida, né? Queria lembrar também que a gente, toda quinta e toda terça, a gente conversa a respeito desses temas e convidar você já para a próxima quinta. A gente vai trazer o Tiago lá um pouco de gamificação, então também é um conteúdo bastante interessante. Eu queria pedir para a Jússia, eu estou vendo aqui que o pessoal está pedindo, Jússia, para você mostrar de novo os dois livros que foram falados, né? O livro de ensino híbrido e o de sala de aula invertida, só para a gente reforçar um pouco. Olha, então, o título do primeiro é Ensino Híbrido. O Tiago é um dos autores desse livro, né? Junto com a Lilian Bassi, que aí acho que está dando para ver direitinho, né? Quer que eu fale aqui? Porque aí a câmera puxa para mim, tá bom? Por favor. Então, pessoal, o livro é esse aqui, ó, né? O Fernando é autor, junto com a professora Lilian Bassic e o Adolfo Tanzi. Então, muito do que o Fernando falou está baseado aqui. E aí a gente só trouxe mais um aqui, que é o Aprendizagem Invertida para resolver o problema do dever de casa, do Jonathan Bergman. Então, também a gente recomenda que quem quiser aprofundar nesse livro aqui, sei que a Libra está pegando ali, mas pelo nome vocês também achem. E aí, só aproveitar para mostrar mais um, que faz parte, é uma continuidade desse livro verde, também da professora Lilian Bassic e do professor José Moran, e também baseado em experiências de professores, é o Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. E aí, esse aqui tem um artigo meu também. É isso. Obrigada, Elaine. É isso, esses 3 livros, eles são um bom aporte já, né? E, bom, é isso. Essa discussão eu sinto que só está começando, né? Então, vamos seguindo aí, a gente vai conversando. Com certeza a gente vai trazer o Fernando de novo, a Jussi, e a gente vai ter muito que conversar ainda. Então, eu queria agradecer muito a participação do Fernando, que trouxe um conteúdo tão importante para a gente. A Jussi, que fez um papel bem importante nessa moderação e que contribuiu com o conteúdo todo. E agradecer a presença de vocês. A gente conta com vocês aí nos próximos encontros. Muito obrigada e até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena.
O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.